A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, que alegria poder estar aqui mais uma vez para juntos meditarmos a palavra de Deus. O evangelho de hoje é de Marcos, no capítulo 1, dos versículos 29 ao 39. Lembrando que nós estamos no período do tempo comum, ou seja, nós estamos aqui presenciando a vida cotidiana de Jesus, o que é que Jesus fazia com seus discípulos na sua vida de missão. E aí, Marcos vai nos dizer 3 situações hoje. A primeira vai lhe apresentar ali a cura da sogra de Simão Pedro, onde nós vamos refletir hoje, não sobre a cura que ela recebeu, mas vamos refletir sobre o poder da intercessão dos discípulos de Jesus, que o Evangelho vai nos dizer assim: e logo ao sair da sinagoga foi à casa de Simão e de André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre. E eles imediatamente o mencionaram a Jesus. Aproximando-se, ele a tomou pela mão e a fez levantar-se. A febre a deixou e ela se pôs a servi-los. A sogra de Simão estava doente e eles imediatamente mencionaram. Ou seja, eles apresentaram a Jesus, eles foram ali intercessores. Eles viram a situação daquela mulher e falaram: Jesus, a sogra de Simão está doente, vai lá, resolve a situação, coloca ali a tua mão para que ela possa ficar curada. E Jesus, ele aproximou-se. Jesus, ele faz isso com a gente. Ele se aproxima de cada um de nós. E aí nós devemos fazer esse papel de intercessão, levar a Jesus aqueles pedidos que aquelas pessoas nos recomendaram, pedido de oração, levar a Jesus uma situação difícil, conduzir a Ele, para que Ele possa resolver. O Evangelho vai dizer: ele aproximou-se, a tomou pela mão. Ele faz exatamente conosco. Ele se aproxima de cada um de nós, ele nos toma pela mão. E aí, qual foi a reação da mulher? Ela se pôs a servi-lo. Ou seja, depois que nós recebemos a graça, nós devemos estar à disposição para testemunhar essa graça. Olha o que Jesus fez comigo. Olha o que o Senhor foi bom, misericordioso. Estou testemunhando essa graça. E ela se pôs a servi-los, ou seja, ela não ficou parada, acomodada. Ah, tá bom, ele me curou, tá bom, tô de boa. Não, ela foi a serviço. Ela foi a serviço. Esse é o primeiro ponto. O papel da intercessão. Os discípulos que intercederam. Falaram: olha, a sogra de Simão. A sogra de Simão está doente. Imagine se os discípulos não gostassem ali da sogra de Simão. Deixa essa véia para lá. Não, eles apresentaram: olha, a sogra de Simão está doente. Vai lá e resolve. Vai lá e resolve. Jesus foi lá e resolveu a situação. E aí a segunda parte lá do Evangelho. Ao entardecer, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados. Porque a fama de Jesus ali já tinha se espalhado, como alguém que curava, que libertava de todo mal, que expulsava demônios, e ali essa fama se espalhou. E a cidade inteira aglomerou-se à porta. Imagina a situação, toda uma cidade ali ao entorno de Jesus, levando os seus doentes, levando ali as pessoas que estavam precisando de uma oração, precisando de cura, de libertação, todo mundo naquele tumulto. Imagina a situação. E ele curou muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não consentia, porém, que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era Jesus, sabiam quem era ele. Ou seja, Jesus, quando viu aquele aglomerado de pessoas, ele não falou: não, vamos, tá bom, já trabalhei demais hoje. Não. Já curei a sogra de Pedro, eu tô tranquilo. Não, Jesus acolhia todos. Ao entardecer, ou seja, já no fim da tarde, quando Jesus já devia estar ali se preparando para descansar, chegou aquela multidão: Senhor, cura aqui esse pessoal. Senhor, aquele fulano está precisando de cura. Senhor, cura isso aqui, está com demônio. Senhor, tira o demônio desse aqui. Senhor, está precisando de cura. E Jesus já acolhia todas as pessoas. E Jesus curou muitos doentes de diversas enfermidades. Jesus é isso, ele acolhe. Jesus acolhe para fazer a sua obra. Jesus acolhe. E é interessante porque o Evangelho vai falar: porém,
ele não permitia que os demônios falassem, porque o demônio ele conhece, o demônio sabe que Jesus é Deus, ele sabe que Jesus é Filho de Deus, verdadeiro homem. Ele não consentia que falasse naquele momento, porque Jesus ainda não tinha se auto-revelado como no alto da cruz, ali, na sua missão. Jesus estava na sua missão ali, um pouco que início da sua missão. E por isso que ele não queria revelar ainda a sua verdadeira identidade. E aí ele não consentiu os demônios falassem, porque ele sabia, os demônios conhecem, os demônios sabem, o demônio ele tem conhecimento, o demônio ele sabe disso. E Jesus não pode falar, ainda não é o momento, ainda não é o momento. E aí a terceira parte do evangelho vai nos dizer assim: de madrugada, estando ainda escuro, ele se levantou e retirou-se para um lugar deserto e ali orava. Olha só como Jesus nos ensina. Jesus que começou ali a sua rotina, que foi na casa de Simão, curou ali a sogra de Pedro. No final da tarde curou aquele tanto de gente. E quando Jesus foi dormir, se descansou, levantou ele de madrugada, estando ainda escuro, para rezar, para entrar em oração. Ele que é Deus, ele que é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, ele se retirava para rezar, porque ele não queria aparecer, ele não queria ser o centro das atenções, não queria essa popularidade que o mundo oferece, mas ele só queria fazer o bem, só queria fazer o bem. E aí ele se retirava para orar, para pedir ao Senhor, para se encher do Espírito Santo, para no dia seguinte já continuar a sua missão. E aí é interessante que o evangelho continua. Simão e seus companheiros o procuravam ansiosos, e quando o acharam disseram-lhe: todos te procuram. Todos te procuram. E aí vamos pensar, será que as pessoas procuravam Jesus só porque ele curava os doentes? Só porque ele fazia os sinais, os prodígios? Ou procuravam Jesus porque queriam ouvir a palavra de Deus? Muitas das vezes nós também somos assim. Nós só procuramos o Senhor quando estamos passando por problemas, quando estamos passando por dificuldades, quando não sabemos mais o que fazer, e é aí que lembramos de Deus. E quando está tudo bem, quando está tudo top, nós muitas das vezes não nos lembramos de Deus. Nem sequer agradecemos pelo dom da vida. Nem sequer louvamos a Deus pela família, pelo alimento, por tudo, pelas dificuldades, porque as dificuldades que nos capacitam também. Nós só lembramos de Deus muitas das vezes quando já estamos ali na fossa, quando já estamos de forma que estão totalmente perdidos, sem rumo, sem direção, somente quando estamos numa situação difícil. E aí os discípulos falam: olha, todos te procuram. Aquelas pessoas, será que estavam procurando Jesus só para Jesus curar aquelas pessoas que estavam doentes, só para realizar esses milagres e prodígios, ou queriam ouvir a palavra de Deus? E Jesus disse-lhes: vamos a outros lugares e aldeias da vizinhança, a fim de pregar ali também. Pois foi para isso que eu saí. Jesus aqui anuncia a sua missão universal. Olha, nós já pregamos aqui, já anunciamos a palavra aqui, já semeamos aqui, já lançamos essa semente no coração das pessoas, agora vamos a outros lugares. Ou seja, entrar na dinâmica do Evangelho, anunciar a palavra de Deus, se recolher, como Jesus fez. Ele saiu para orar, ele saiu para encher o seu espírito, para entrar em intimidade com o Pai, para depois continuar a missão. Jesus que anunciava, curava, pregava, expulsava demônios. Jesus que sabia da situação, Jesus que conhecia tudo. Jesus fala: olha, vamos para outros lugares também, porque lá também precisam ouvir a mensagem, lá precisa também ouvir o Evangelho de Deus. Vamos a outros lugares e aldeias da vizinhança, a fim de pregar o Evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. E foi por toda a Galiléia pregando em suas sinagogas e expulsando demônios. E assim ele fez. E esse é o ensinamento que ele deixa para cada um de nós. O primeiro é sermos intercessores. Interceder pelas pessoas que recomendam as nossas orações. Interceder uns pelos outros. A segunda é acolher. Acolher todas aquelas pessoas que vêm ao nosso encontro. Que encontram certo refúgio na nossa pessoa. E acolher essa pessoa,
falar uma palavra amiga, dar força, dar um conselho. Muitas das vezes a pessoa quer estar perto de ti, só quer te abraçar, alguma coisa nesse sentido, que ela está triste, está para baixo. Você só acolher. Jesus acolhia todas as pessoas. E terceiro é vida de oração. Vida de oração. Jesus se recolhia para rezar. Jesus, que é Deus, olha só, vamos imaginar, ele que é Deus. Ele se recolhia para rezar. Ele saía cedo, saía de madrugada para rezar, sozinho, sem que ninguém visse, sem que ninguém ficasse ali o bajulando. Olha como Jesus está rezando, olha não sei o que. Não, ele saía sem ninguém saber, ele saía ali caladinho para rezar, entrar em intimidade com o Pai. E depois anunciar a palavra, essa vida de missão. Essa é a nossa missão, sair e pregar a palavra de Deus. É isso que o Evangelho fala hoje para cada um de nós. Anunciar a palavra de Deus, sermos intercessores, acolher as pessoas, ser essa luz, ser esse canal de graça na vida das pessoas. E para concluir, leitura de Paulo. Paulo é top, né? Paulo é sempre top. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 ao 19, depois 22 ao 23. Paulo vai dizer assim: anunciar o Evangelho não é título de glória para mim, é antes necessidade que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. O que é que Paulo está dizendo aqui? Anunciar o Evangelho para mim, eu não anuncio o Evangelho só para me aparecer. Olha como ele fala bonito, olha como ele fala bem, olha como ele se comporta, olha como ele faz isso. Não, o Evangelho é motivo de glória para mim. É antes uma necessidade. Essa é a minha missão. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para anunciar essa palavra que dá vida, que transforma, que liberta, que cura, que salva. Essa palavra que nos dá alegria, que nos dá força, coragem nesse mundo de tribulações, nesse mundo de tristeza, de angústias, de perseguições, de decepções, tantas situações. Essa palavra que nos dá força, coragem. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim se eu não denunciar uma injustiça. Ai de mim se eu souber de uma situação e não falar do Evangelho. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho na minha casa. Ai de mim se eu não educar os meus filhos. Ai de mim se eu não fizer isso. Se eu o fizesse por iniciativa própria, teria o direito a um salário, mas já que eu faço por imposição, desempenho um cargo que me foi confiado. Qual é então o meu salário? É que pregando o Evangelho, o prego gratuitamente, sem usar dos direitos que a pregação do Evangelho me confere. Ou seja, uma pregação livre, uma pregação gratuita, sem segundas intenções, porque vemos também muitas pessoas se aproveitando da palavra de Deus para ganhar dinheiro, para enriquecer. E Paulo está dizendo aqui: eu prego o Evangelho gratuitamente. Foi para isso que o Senhor Jesus veio. Foi para isso que Ele nos enviou. Jesus falou no Evangelho de Marcos: vamos aos outros lugares ali também para pregar o Evangelho, porque também ali necessita da palavra de Deus. E Paulo continua: ainda que livre em relação a todos, firme servo de todos. Ou seja, ele se colocou a serviço, ele se colocou à disposição, a fim de ganhar o maior número possível. Fez servo com seu exemplo, com seu estilo de vida, a fim de ganhar maior número de almas, de pessoas para Cristo. E Paulo continua: para os fracos fiz-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a todo custo. E isto tudo que eu faço por causa do Evangelho, para dele me tornar participante. E tudo isso que eu faço é para me tornar um participante do reino de Deus, um participante do Evangelho, porque o Evangelho eu vivo com a minha vida. O Evangelho é vivência cotidiana. Jesus nos ensina isso. E Paulo também vai nos falar exatamente isso. Eu me tornei servo. Eu me tornei disponível para anunciar essa palavra de Deus. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Paulo vai dizer: anunciar o Evangelho não é título de glória para mim. Não é para se auto-engrandecer, não é para se autopromover. Quem faz isso está fazendo errado. Não é isso que o Senhor nos ordenou.
é antes uma necessidade que se impõe, porque foi esse o mandato. Jesus, na sua ascensão, que foi quem falou, na sua ascensão, na sua subida ao céu, falou que ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Olha o que Paulo está dizendo, ai de mim se eu não fizer isso. Essa é a minha obrigação de cristão, de batizado. Nós somos batizados, nós temos essa nossa obrigação de anunciar o evangelho de Deus, anunciar a palavra de Deus. Aí agora eu recordei daquela canção que fala: pelo batismo recebi uma missão, vou trabalhar pelo reino do Senhor. Que música bela, depois você pode escutar no YouTube, coloca aí. Pelo batismo recebi uma missão. Anunciar o evangelho do Senhor para todos os povos e todas as nações com a minha vida. Por isso, peçamos o Espírito Santo de Deus para que o Espírito Santo possa nos dar força, coragem, para que possamos juntos evangelizar, anunciar a palavra de Deus com a nossa vida. Por isso vem o Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente e nos torna capazes de poder anunciar o Evangelho com a nossa vida. Peçamos também a poderosa intercessão de Maria, nossa mãe, a mãe do perpétuo socorro, que ela possa interceder por nós, pelos nossos enfermos, pelas nossas intenções. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Uma ótima semana.